Olá, meus queridos, graça e paz, que alegria, mais um dia na presença do nosso Deus, poder estar aqui para separar um tempo para meditarmos na boa palavra de Deus e tirarmos lições que vão edificar a nossa vida, lições que vão trazer para nós um rumo, que vão trazer esperança. Como é bom quando você pode pensar nas coisas de Deus, como é bom quando você pode ouvir Deus falar com você. Hoje, quarta-feira, dia 16 de abril de 2025, uma manhã de chuva, uma manhã chuvosa, com o tempo nublado, mas o Senhor tem cuidado de nós e é bom estarmos aqui mais uma vez. Eu queria pensar hoje você sobre a salvação em Cristo Jesus. Você já parou para pensar sobre isso? Como o Senhor nos resgatou de uma forma tão maravilhosa, em que hoje nós temos, pela graça do Senhor Jesus, a nossa salvação e temos direito de sermos chamados filhos de Deus e herdeiro de Jesus Cristo, de um céu que nós não merecíamos, e de uma forma que fomos resgatados de uma forma maravilhosa. Eu queria que você hoje lesse comigo carta aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vou ler apenas o versículo 13 e versículo 14 para a nossa meditação nesta manhã. Desde já eu quero agradecer a Deus pela sua vida e quero colocar a sua vida diante do Senhor. Você que vai estar recebendo essa palavra, essa meditação, para que o Senhor esteja abençoando a sua casa, abençoando a sua família de uma forma tremenda, ok? E eu queria te convidar para hoje, para nesse momento, você parar um pouquinho aí das suas atividades, aquilo que você está fazendo, para nós podermos meditar na boa palavra de Deus. Eu vou orar pela sua vida e logo depois eu quero que você abra a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, primeiro capítulo 1, verso 13 e 14, para a nossa meditação desta manhã. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, ó Deus de bondade, Deus de misericórdia, eu quero te agradecer, ó Deus, porque nesta manhã o Senhor tem preparado um novo dia, novas experiências, Senhor, e tudo que fizermos que seja para glorificar o Teu nome. Eu quero te pedir nesta hora, pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor, na Tua presença comigo, meditando na Tua palavra, independente do momento em que esse vídeo será aberto, que o Senhor os contemple com a Tua graça e bondade, com o Teu poder e com a Tua misericórdia. O Senhor os atenda, ó Deus, de acordo com a necessidade de cada um, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que responde às nossas orações. E nesse momento eu quero te agradecer por mais uma vez, Senhor, poder estar falando contigo. Abençoa, ó Pai, a leitura da Tua palavra e fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 13 e verso 14, diz assim: Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que coisa linda! Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu comecei a olhar esse texto da palavra de Deus e eu fiquei maravilhado. Sabe por quê? Porque eu e você, nós estávamos perdidos, sem direção, sem rumo, sem saber qual seria o nosso futuro. E aí, Paulo, quando ele escreve aqui, ele está falando para os crentes, aquelas pessoas que já tiveram um encontro com Cristo Jesus. E ele sempre vem aqui agradecendo e dizendo que intercede, que ora por eles, pelo zelo, pelo valor que eles têm dado à salvação em Cristo Jesus. Quando eu comecei a meditar nesse texto, isso me saltou aos olhos, porque nós estávamos perdidos, sem direção. E o versículo fala assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem
em quem temos a redenção dos nossos pecados. Sabe, quando nós paramos para pensar na vida em que nós vivíamos sem ter esperança, e hoje nós temos uma vida de esperança em Cristo Jesus. Não é uma vida banal, não é uma vida comum, mas é uma vida de esperança em Cristo Jesus. Eu não sei como é que você hoje, meu irmão, está vivendo, mas eu quero te convidar para que você mergulhe na palavra de Deus e comece a entender aquilo que Deus tem proposto para você nesse dia, sabe? Quando nós olhamos que o texto que diz que Ele nos libertou do poder das trevas, no mundo nós vivíamos em treva, hoje nós somos chamados para viver na luz de Cristo Jesus. Cristo nos libertou do pecado, Cristo nos libertou das trevas, Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Nós estávamos escravizados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, mas o Senhor, Ele nos libertou de nós mesmos. Quantas vezes nós estamos sendo escravos da nossa vontade? Quantas vezes nós estamos sendo escravos dos nossos vícios, das nossas mazelas, coisas que nos aprisionam, que não nos permitem viver em liberdade. E isso eu falo não somente de vício de drogas, de bebida, não. Existem vícios que nos aprisionam, por exemplo, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, quando nós deixamos de ler a palavra de Deus para estar diante de um televisor, sabe? Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus para ir a satisfazer uma vontade nossa, um desejo nosso, um prazer que é passageiro, momentâneo, sabe? Às vezes a gente troca o momento de adoração por um momento de diversão. Eu não estou dizendo que nós não temos que nos divertir, não. Temos sim, temos que tirar um momento para nós relaxarmos dos nossos afazeres, da nossa atividade que é tão pesada, da escravidão do mundo também, do trabalho que às vezes nos escraviza. E eu digo mais para você, quando nós estamos sendo forçados, quando nós estamos fazendo o nosso trabalho de uma maneira obrigatória, sem ter prazer nisso, isso é escravidão também. Então, eu louvo a Deus, porque todas as manhãs, quando eu venho aqui para a casa do Senhor, não é? Eu tenho uma maior alegria, sabe por quê? É o privilégio de servir a um Deus que é todo poderoso, que não depende de mim, que não precisa de mim e não precisa de você, mas Ele tem nos oportunizado de servi-lo. E como é servir a Deus? Servir através daquilo que você pode fazer, das obras que você pode fazer, socorrer uma pessoa necessitada, visitar um enfermo, sabe? Dar assistência a um idoso que esteja precisando, dar ouvido, que muitas vezes nós não temos paciência para dar ouvido a uma pessoa que precisa apenas falar. Como é bom quando você dá ouvido a alguém, que a pessoa sai depois daquela conversa com você leve, sabe? Sai com o coração radiante na presença do Senhor. E o texto fala que Cristo nos libertou do poder do pecado, de uma vida pecaminosa. Cristo nos remiu pagando a nossa dívida do pecado com o seu sangue. Presta atenção nisso, gente. Eu não merecia, não, mas o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele mandou Jesus Cristo. E Ele veio aqui ao mundo para nos libertar através do derramar do seu sangue. E essa palavra, ela é muito poderosa, redenção. O que é redenção? É purificação, é transformação. Nós vivíamos uma vida escravizado pelo pecado, o Senhor transformou, Ele tirou esse fardo, Ele redimiu pela graça, pelo poder da palavra, poder que entrou, que transformou a nossa maneira de ser. Eu não sei
Não sei como você tem vivido, não sei como a tua vida está, mas hoje nós temos a oportunidade de reconhecer que o Senhor é aquele que pode transformar a nossa vida, pode nos libertar. No Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 32, ele fala o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Jesus Cristo é a verdade que nos liberta. Venha conhecer Jesus, venha experimentar Jesus, venha fazer da sua vida uma vida livre. Não seja escravo dos seus desejos, da sua vontade. Paulo está falando isso aqui à igreja de Colossos, que Cristo ele nos libertou. E olha o que diz o texto: ele transportou para o reino do seu Filho amado, né? Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Qual é a necessidade de sermos perdoados? Toda necessidade. Porque o dia em que eu reconhecer, o dia em que você, meu irmão, meu amigo, reconhecer que é pecador e se arrepender e confessar, você também vai receber da parte de Deus a redenção e vai ter o direito de ser chamado de filho de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Se você quiser depois, você pega a palavra de Deus e medite nesse texto. Medite nesse capítulo, nessa carta de Paulo aos Colossenses. É muito bom você meditar na palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, porque quem éramos nós? Nós estávamos perdidos, Senhor. E o Senhor mandou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos dar a redenção, para nos purificar, para nos libertar da escravidão do pecado. Que o meu irmão possa hoje entender que sem Jesus nós somos escravos dos nossos desejos e das nossas vontades. Mas com Jesus nós somos libertos. Com Jesus nós somos livres para viver uma vida na redenção do Filho de Deus. Abençoa a vida dos meus irmãos. Cubra-os com teu sangue e nos dê a tua paz nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar comigo nesse tempo meditando na palavra de Deus. E eu quero te pedir, se você gostou dessa reflexão, deixa o seu joinha aí, compartilhe com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque todas as vezes que postarmos uma reflexão aqui, você receberá na sua casa. Um grande abraço e fique na paz do Senhor.